Nessa segunda-feira, a seleção brasileira volta a campo, só que dessa vez para enfrentar um grande desafio: Brasil e Japão. E com certeza tem alguns brasileiros que estão com o pé atrás, achando que o Brasil pode ser eliminado pelo Japão, e tem outros brasileiros que estão extremamente empolgados, achando que o Brasil já passou pelo Japão. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os encaixes táticos desse jogo, como joga a seleção do Japão e como joga a seleção brasileira, e o que é a prévia para esse jogo, o que de fato vai acontecer, quais são os encaixes táticos e aonde cada seleção pode sobressair. Só deixa o like que é muito importante, se inscreve no nosso canal e clica nesse botão de hypar para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de qualidade, beleza? Vem comigo. A seleção do Japão atua em um 3-4-2-1, ou também pode ser lido como um 3-4-3, você lendo aqui o Doan, o Ueda e o Maeda como um trio de ataque. Mas a seleção do Japão não ataca dessa maneira. Atualmente no futebol as formações são extremamente híbridas. Teoricamente a seleção brasileira atua em um 4-3-3 com esse tripé de volantes com Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães. Mas agora eu vou te mostrar como o Japão ataca. Na hora de atacar, o Sugawara acaba se tornando aqui de fato um ala pelo lado direito, o Nakamura faz a mesma coisa lá pelo lado esquerdo, o Ueda vem jogar entre os zagueiros da seleção brasileira, já que ele é o centroavante, o Maeda ocupa esse meio espaço e o Doan ocupa esse outro meio espaço, formando uma linha de 5 aqui. Então a seleção do Japão ataca em um 3-2-5. A maioria das seleções na Copa do Mundo vem atuando dessa forma na hora que tem a posse de bola, na hora de atacar o adversário. A intenção é obter superioridade numérica na última linha do adversário. Como o Brasil defende com 4, eles querem criar sobrecarga de 5. E o que pode acontecer? Provavelmente o Ancelotti vai compensar esses 5 jogadores do Japão com o Casemiro baixando para formar uma linha de 5 também da seleção brasileira. Então o Casemiro vai ter um papel muito importante de ser esse jogador híbrido, de subir em alguns momentos, mas também de baixar para formar uma linha de 5 quando o Japão tentar se impor contra a seleção brasileira. Então não se surpreendam se o Brasil defender quando o Japão tiver a posse de bola em alguns momentos em 5-4-1. Mas aí o que acontece? O Paquetá vai marcar pelo lado, o Vinícius Júnior sobra e o Matheus Cunha marca praticamente como se fosse um volante aqui ao lado do Bruno Guimarães. Em outros momentos, o Brasil pode marcar em um tradicional 4-4-2, vai depender de como o Japão vai estar se organizando na hora de atacar. Mas o Casemiro vai ter um papel importantíssimo. O Japão também é um time que tenta o tempo todo gerar sobrecargas pelos lados do campo. Então, por exemplo, se eles forem atacar aqui pelo lado direito, o Doan, o Sugawara, o Tanaka, até mesmo o zagueiro Seco vem aqui para jogar, o Ueda vem jogar para dar apoio, o Maeda pode ir jogar do outro lado, o Kamada se aproxima aqui para tentar gerar essa sobrecarga, superioridade numérica e conseguir fazer a jogada acontecer por aqui. Além da jogada acontecer por aqui, muitas vezes tem a intenção de atrair a marcação da seleção adversária e gerar uma situação de 1 contra 1 do lateral oposto contra o Nakamura ou até mesmo contra o Maeda em alguns momentos da partida. E a intenção pode ser criar a jogada aqui, por exemplo, por esse lado e fazer um cruzamento para dentro da área, com esses jogadores acompanhando e com o ponta, o ala do lado oposto, na verdade, pisando dentro da área. Mas também pode ser balançar essa bola para o outro lado e depois ter esse preenchimento de área. Sempre eles preenchem a área com pelo menos 3 jogadores: o Doan, o Ueda e o Maeda. E ainda, um dos volantes chega para ficar nesse rebote, às vezes até os 2 volantes se aproximam para ficar nesse rebote. E o Sugawara pode entrar aqui também do outro lado para aproveitar esses cruzamentos. Então a seleção brasileira tem que ficar extremamente esperta com esses encaixes de marcação na hora que for defender. A seleção se defende bem nesse bloco baixo, eu confio na defesa da seleção brasileira. Só que, obviamente, o futebol é um cobertor curto. O Japão vai atacar nesse 3-2-5. Às vezes até um dos zagueiros sobe, faz ultrapassagem do time do Japão. Faz ultrapassagem e fica aqui com 2 jogadores. Essa é uma das formas que o Japão tem de atacar. Mas vai gerar muitas vezes o quê? Campo aberto para a seleção brasileira. A seleção brasileira gosta de atacar em campo aberto. Então se o Brasil recuperar a bola nesse tipo de situação, pode ser com os zagueiros, com seus meio-campistas, a intenção de você ter o Vinícius Júnior muitas vezes sobrando aqui, com menos obrigação defensiva, é de você ter o Vinícius Júnior que vai correr no espaço para receber a bola. A intenção de você ter o Ryan como titular é que o Ryan defende bem, mas o Ryan tem potência para atacar também e receber essa bola, tem potência para carregar essa bola. E em alguns momentos o Matheus Cunha também vai estar aqui,
E a seleção pode ter esse encaixe quando recupera a bola para transição rápida, com Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Ryan. E aí podemos ter um 3 contra 3. Se a seleção conseguir coordenar bem o seu contra-ataque, um 3 contra 3, com a qualidade que tem Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Ryan, é extremamente perigoso para a seleção do Japão. Então é uma arma que com certeza o Ancelotti vai utilizar em alguns momentos da partida. Baixar um pouco o bloco, atrair o adversário de forma intencional. A seleção do Japão pode se sentir confortável no jogo e a seleção brasileira utilizar esse campo aberto, esse espaço atrás das costas da seleção do Japão. Outra forma que o Japão tem de sobrecarregar o time-linha, eles podem fazer até com 6 jogadores. Então por isso a importância do Casemiro às vezes baixar aqui. Vou te dar um exemplo que aconteceu no jogo contra a Holanda. O Kamada baixa, o Ito vem aqui pelo lado, Nakamura, Maeda, e eles ficam com 6 jogadores gerando sobrecarga na última linha da seleção adversária e atacando em um 3-1-6. São alguns encaixes que acontecem. O Japão gosta muito de jogar nessa região aqui, o famoso entre linhas. Então o Brasil tem que ficar atento a essas movimentações e todos os jogadores da seleção brasileira precisam ter uma dedicação tática muito grande. Já na hora de defender a seleção do Japão, defende com uma linha de 5. Eles têm 3 zagueiros, os 3 zagueiros baixam e acaba se tornando um 5-2-3, que pode se tornar facilmente um 5-4-1, com os 2 pontas baixando se eles quiserem defender com um bloco um pouco mais baixo e se torna um 5-4-1. Com o encaixe de ataque da seleção brasileira, que tem o Lucas Paquetá, o Matheus Cunha jogando entre linhas, o Bruno Guimarães subindo para jogar no meio espaço, o Ryan da amplitude, o Vinícius Júnior pode sair dessa amplitude e pisar por dentro, com o Matheus Cunha tentando atrair um dos zagueiros, e aí o Vinícius Júnior pode jogar nesse meio espaço aqui. O Douglas Santos anda um pouquinho mais, vai ser importante que o Douglas Santos nesse jogo ultrapasse. Já que o Japão defende com a linha de 5, precisa que o Douglas Santos ultrapasse. Não só o Douglas Santos, mas é importante que o Danilo consiga fixar um desses jogadores para gerar situações de mano a mano para os pontas da seleção brasileira, para Ryan, para Vinícius Júnior. E aí o Brasil costuma ter essa caixa por dentro, com Matheus Cunha, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro buscando ter superioridade numérica no corredor central. Muitas vezes o Paquetá organiza essas jogadas para a seleção brasileira, ele tem uma boa leitura de passe, vai ser importante também as rupturas de última linha do Ryan, do Vinícius Júnior, que são jogadores que rompem bem a última linha, do Matheus Cunha recebendo essa bola no entre linhas e do Brasil buscando ter essa superioridade numérica por dentro. É interessante que a seleção do Japão também pode, em alguns momentos, buscar ter essa marcação-pressão e deixar 2 no meio, marcar com 5 aqui. Em muitos momentos pode acontecer o quê? Eles tentarem encaixotar o meio de campo do Brasil. Tentarem encaixotar, Paquetá, Bruno Guimarães e até mesmo o Casemiro, fechando isso daqui, ó. Fechando eles nessa caixa e tirando o jogo da seleção brasileira por dentro, como eles fizeram em alguns momentos contra a Holanda. Com isso, obviamente, vai gerar vulnerabilidade pelos lados do campo. Vai deixar situações de 1 contra 1, vai gerar dilemas para a seleção do Japão. E eles vão ter que escolher ou marcar por dentro ou marcar por fora. Isso são coisas que acontecem durante a partida. Interessante, volto a repetir, que os laterais da seleção brasileira não têm característica ofensiva, mas que sejam ativos para pelo menos prender e atrair a marcação desses jogadores da seleção do Japão. E também é importante que os zagueiros da seleção brasileira, na hora de ajudarem nessa construção, conduzam um pouco a posse de bola. Essa condução pode gerar salto ou do Maeda ou salto do Doan, para depois, por exemplo, Paquetá recebe a bola, vem no Douglas Santos e já tem uma situação de 2 contra 1. A mesma coisa pode acontecer do outro lado. O Brasil não tem uma característica de ter um centroavante alto. O que o Brasil tem de melhor é a superioridade numérica por dentro e os seus pontas com bastante velocidade para romper em última linha, Vinícius Júnior e Ryan também, que são jogadores muito bons fazendo isso. Esses são os encaixes de Japão versus Brasil. Um confronto difícil, duro, com uma seleção muito bem treinada do Japão, mas o Brasil tem o principal, que é a qualidade técnica, que é ter também um time mais forte fisicamente, eu posso falar assim, da seleção brasileira. E outra arma que o Brasil pode ter é na hora que o Japão for sair jogando, eles constroem abrindo 2 zagueiros, o outro zagueiro abre por aqui, fica o Sugawara, pelo menos os 2 volantes aqui como pivôs. Abre o Nakamura e o Brasil pressiona com Ryan, com o Vinícius Júnior, fechando esses 2 zagueiros e cortando linha de passe aqui nos volantes. O Matheus Cunha vai encaixar pelo menos em um, o Bruno Guimarães vai ter que subir para encaixar no outro também. O Danilo vai ficar aqui
sem encaixar tão lá em cima, porque o Rayan vai tentar cobrir essas duas linhas de passe. E o Brasil em alguns momentos pode tentar encaixar uma marcação praticamente homem a homem, para fazer o que? Forçar a seleção do Japão ou dar o chutão para frente para os zagueiros do Brasil, Gabriel Magalhães e Marquinhos, que tem mais imposição física contra o ataque do Japão, que é mais baixo, que não tem essa característica tanto pelo alto, e aí o Brasil recuperar a posse de bola ou recuperar de fato essa bola na saída aqui do Japão e buscar finalização, buscar fazer o gol. É uma arma muito forte que pode ter a seleção brasileira, porque o Brasil é um time que pressiona bem, tem bons encaixes de pressão. O risco é, se você for vencido, tu vai dar campo para Doan, Ueda e Maeda correrem, e são jogadores rápidos que têm boa qualidade de drible também, que podem te causar perigo. Mas esses são os encaixes táticos que eu acredito que acontecerão amanhã durante o jogo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Eu fico nessa. Abração do Francesco, é nóis, fui.